O que distingue um cristão é a conduta reta e justa, afirma João contra os agnósticos. Praticar a justiça é aceitar a vontade de Deus. Pelo contrário, quem comete o pecado é do diabo. Quem peca está contra o mundo de Deus, não pode ser filho de Deus, é filho do diabo. Cristo venceu o mal e instaurou os tempos da salvação. Os discípulos são chamados a lutar contra o pecado, a praticar a justiça. São João distingue duas formas de ser filho: a filiação divina e a filiação humana. Quem se abre à ação do Espírito torna-se filho de Deus. Quem se fecha ao Espírito e rejeita Deus, entrega-se ao diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque germe divino permanece dele. Quem comete o pecado é do diabo. O Filho de Deus deixa crescer nele e dar frutos a semente da palavra. Por isso não pode pecar. Dê o espaço a Deus e permanece em Cristo que atua na sua vida. Há, pois, que permanecer abertos ao Espírito em atitude de permanente conversão. Todos os dias somos chamados e nos convertemos à vida e à vida plena. Mais uma vez, João Batista dá testemunho de Jesus e leva alguns dos seus discípulos a seguirem Jesus. O texto apresenta-nos, por um lado, o fato histórico do chamamento dos primeiros discípulos, descrito como descoberta do mistério de Cristo, e, por outro lado, a mensagem teológica sobre a fé e o seguimento de Jesus. O caminho para alguém se tornar discípulo tem alguns traços característicos. Tudo começa com o testemunho, o anúncio de uma testemunha qualificada, João Batista, e neste caso, eis o Cordeiro de Deus. Segue-se o caminho do discipulado, seguiram Jesus. Encontro pessoal e de comunhão com o Mestre. Foram, viram onde morava, ficaram com ele. O encontro compreende um colóquio em que Jesus fala da sua identidade e convida a uma experiência de vida com ele. Esta experiência termina como uma profissão de fé. Encontramos o Messias, que depois se torna apostolado e missão. De fato, André é um dos que fez a experiência. Levou o irmão a Jesus, que lhe muda o nome de Simão para Pedro, isto é, Cefas, para indicar a missão que haverá de realizar na igreja. Gostaríamos de saber muito mais sobre este primeiro encontro dos discípulos com Jesus, mas o evangelista limita-se a referir o essencial. João Batista indica o Cordeiro de Deus e cala-se. Não retém os discípulos, entrega-os a Jesus. Eles ficam encantados com a pessoa de Jesus, com a sua grande humanidade, que lhes enche as medidas. O caminho para chegarmos ao conhecimento de Jesus é observar o comportamento das pessoas que se encontraram com ele. Penetrar no mistério de Jesus é observar o mundo que o rodeia e dar-nos conta do modo como ele se relaciona com as pessoas. O chamamento dos discípulos ao seguimento do Mestre é um evento que se repete na igreja. Jesus nos chama pessoalmente ao discipulado e também nos pode chamar a uma particular experiência de vida e de missão com ele, tal como chamou os apóstolos. Esse chamamento faz-se ao ouvir na vida de cada um de nós. É importante que saibamos ler os acontecimentos da nossa vida e, penetrando no coração de Jesus, saibamos indicá-lo também aos outros irmãos e irmãs de caminhada, peregrinos por causa do reino de Deus. Na vida de cada um de nós, há um dia, um encontro com Ele que marca uma mudança radical de vida. O chamamento pessoal imprevisível de Deus em vista da missão. Muitas vezes se serve de outros para nos chamar. Podem ser os pais, um sacerdote, um diretor espiritual, um livro, um retiro espiritual, mas é sempre Ele que chama ao seguimento para a construção de um mundo novo. O importante
é que estejamos atentos para que não passe em vão. Quando Jesus se apresentou a João junto ao Rio Jordão, a missão do Batista estava a acabar. O amigo do esposo deve saber retirar-se quando chega o esposo. Um ensinamento importante para quem se dedica ao apostolado, à orientação espiritual dos irmãos e irmãs. A nossa vocação exige muita generosidade para ser vivida. Somos chamados a oferecer-nos como Cristo, sacerdote e vítima pela salvação do mundo, dos pecadores. Não se trata de um chamamento para seres excepcionais e extraordinários. É um chamamento a viver Cristo em profundidade, generosidade e generosamente com simplicidade, modéstia e humildade, no seguimento, sem erguer barreiras e nem bandeiras e sem vitimismos, mas com confiança, não nas nossas forças, mas na consolação, que também é força do Espírito Santo. Para nós é um dom particular, uma graça especial de testemunho para recordar a todos os nossos irmãos e irmãs cristãos, leigos e leigas, sacerdotes, religiosos e religiosas, com a nossa vida, com escritos e com a palavra, a sua vocação batismal, participação no sacerdócio de Cristo. A vida de união à oblação de Cristo como o único necessário. A vida de vítima é, em si mesma, vocação do cristão consciente e coerente no seguimento de Cristo. Meditemos Lucas 9, 23 a 24. Fiquem com Deus.